Nossos traumas, eles não aparecem como lembranças, mas sim como reações ou comportamentos. Meu nome é Cristiane Frois, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Uma vez, um pai me perguntou se era possível nunca traumatizar seu filho. E aí eu respondi a pergunta mais real, a resposta mais real possível. É impossível não traumatizar a criança. Sabe por quê? Porque a criança, ela não tem o cérebro formado. Por ela não ter o cérebro formado, ela interpreta o que chega para ela da forma que ela deu conta de interpretar. Então, às vezes, e muitas das vezes, nós nem queríamos causar algum dano, né, emocional, algo na criança, e acabamos causando, assim como nós também trazemos diversas questões lá da nossa infância, e não são poucas. Muito mais do que nós imaginamos, com certeza. Mas o que nós podemos fazer é minimizar esses danos. Porque, vamos ser sinceros, existem dores, traumas muito pesados, que poderiam sim ter sido minimizados se nós tivéssemos tido, nós que eu digo, gente, eu tô generalizando, tá? Se nós tivéssemos tido, se as pessoas tivessem tido pais mais inteligentes emocionalmente, com mais saúde mental, porque às vezes também estavam extremamente adoecidos, né? Uma coisa que eu sempre falo é que meu sonho, e é real, tá? É que antes de ser pai ou mãe tivesse fosse obrigatório um atestado de sanidade mental e a pessoa fosse terapeutizada. Porque é cada caso que nós vemos assim que dói o coração, né? Eu fiz um Reels uma vez falando de algumas frases que as crianças me trazem, assim, esse Reels até viralizou, porque muitos comentários de pessoas, né, nesse Reels falando das dores que elas também trazem, porque dói muito, né? E o que acontece na infância não fica na infância, nos acompanha a vida afora, nós sabemos disso. E isso se mostra, não é nas lembranças do dia a dia, não são nas lembranças do dia a dia. Na verdade, são nos nossos comportamentos, às vezes aquele comportamento de não dizer não, aquele comportamento do medo de desagradar o outro, aquele comportamento de não nos relacionarmos amorosamente, sim, isso acontece, ou de sabotarmos o nosso relacionamento, né? Porque existem o 8 ou o 80, ou pessoas que não se relacionam de jeito nenhum porque já tem a certeza de que aquilo não vai dar certo, ou a pessoa que sabota a relação até pelo medo desse abandono, acaba sabotando. E tudo isso são essas dores que nós trazemos lá de trás. As vivências que tivemos e o que faz com que esses traumas sejam gerados, afinal. Para tudo aquilo que gera emoção, seja positiva ou negativa, uma emoção intensa, é como se o nosso cérebro arquivasse aquela sensação. Na verdade, a memória muitas vezes nem tá ali mais, mas a sensação, o sentimento que aquela memória traz é que fica arquivado. E aí vem algum evento, às vezes anos depois vem algum evento, acontece algum acontecimento. Se for algo parecido com aquele evento, a amígdala, que fica aqui, né, uma partezinha do nosso cérebro que é responsável pelas emoções, é como se ela fosse lá, fizesse uma varredura nessas memórias e trouxesse o mesmo sentimento da época. E aí pode ser que nós vivenciamos aquele sentimento com 5 anos de idade. A nossa reação é a mesma de 5 anos de idade. A dor é a mesma, porque aquilo não está bem elaborado dentro de nós. Só que essas memórias que ficam arquivadas são boas e ruins. Tudo que gera muita alegria também. E o que gera muita tristeza também. Só que por que mexe tanto conosco o que gera tristeza? Porque é ruim. O que gera alegria é bom, né? Então parece que nós temos muito mais memórias tristes, e muitos temos mesmo, justamente por isso. E geralmente, muitas das vezes, as maiores são da infância, justamente porque nós não conseguimos ressignificar o evento. Nós não temos o cérebro formado na infância. Então, não tem como ressignificarmos aquilo que aconteceu. Por quê? O cérebro não é formado, não temos funções executivas formadas, né? A última parte do nosso cérebro a ser formado é o córtex frontal, que, né, funções executivas, que é capaz mesmo de raciocinar, de entender, de ressignificar. Nosso cérebro termina de ser formado por volta de 22, 23 anos de idade.
Então, a criança, o que ela vivencia, ela é literal, ela pega como verdade. Então, mesmo que aquilo, se a gente pensar hoje de forma racional, a gente fala, nossa, mas eu sofri tanto. Mas a gente não consegue pensar de forma racional ainda na dor quando tá doendo, quando tá latejante. É a mesma sensação e o mesmo sentimento da época. Então, muitas vezes você tem uma reação desproporcional ao evento, ou seja, aconteceu algo e você tem uma reação desproporcional, é isso, alguma lembrança ali que foi ativada. E depois que passa, a gente pensa, meu Deus, pra que eu agi assim? Porque não é ação, é reação, é pura emoção, né? Então, por isso que eu falo, a infância é a fase mais linda, mais delicada, sabe, da nossa vida. A gente tem 10 anos para ser criança, 5 anos para sermos adolescentes e o resto da vida para ser adulto, aguentar a consequência de tudo isso que aconteceu lá. Então, não tem como, né, gente? A gente sabe. Não tem como nós não traumatizarmos os nossos filhos, as crianças que cuidamos, porque não é a intenção às vezes, né? Às vezes a gente fala algo e a criança interpreta da forma que ela deu conta e ficou ali registrado. Igual esses dias para trás, a minha sobrinha me chamou e falou assim, tia, chorando muito, falou assim, tia, eu sou mentirosa. E aí eu falei, não, você não é mentirosa não, o que aconteceu? Aí ela me contou uma coisa, que na verdade ela não estava mentindo, ela tinha sentido naquele dia aquilo como verdade, ela estava com ciúmes, né? Eram ciúmes que ela tava lá da mãe, e então ela falou que o fulano não tava dando atenção pra ela, mas ela tava com ciúmes da mãe, e realmente ela sentiu que ele não tava dando atenção pra ela por causa da mãe, enfim, uma questão lá relacionada à mãe e o parceiro da mãe dela. E aí, naquele dia, ela teve esse sentimento, ou seja, ela sentiu que ele não estava dando atenção, ela estava com ciúme dos dois, na verdade. E aí, como depois ele é uma pessoa que dá muita atenção pra ela, e depois ela percebeu que ele tava dando atenção, na cabecinha dela, ela mentiu aquele dia. Só que naquele dia ela tava mais sensível, então era verdade que ela tava sentindo. Só que ela não conseguiu interpretar que aquele dia não corresponde a todos os outros dias. Que aquele dia ela estava com ciúmes, ela não sabe nem nomear os sentimentos ainda. Então ela tava sentindo o quê? Ela tava achando o quê? Que ela era mentirosa. Ela tava me contando isso com muita dor. Com muita dor. Mas que bom que ela me contou, porque ela tem essa confiança de me contar, porque eu ajudei ela a ressignificar isso. Falei, olha, você não é mentirosa. E eu sou uma pessoa que ela confia muito, então com certeza isso não ficou lá instaurado, porque ela conseguiu naquele momento ressignificar aquela dor que estava tão grande, né? Comecei, acolhi e dei a ela um novo significado real da forma como ela conseguiria entender mesmo. E ela ficou bem. Mas se ela tivesse carregado aquilo, né, e aquilo tivesse sendo reforçado, né, por outras pessoas, até pela irmã, pela mãe, às vezes, ela está mentindo, está mentindo, ela ia achar realmente, ela ia crescer achando que ela era uma mentirosa. E aí, o que ia acontecer na vida adulta? Se isso fosse reforçado ao longo do tempo, o que ia acontecer? Ela ia simplesmente ficar se explicando demais. Nós não temos a mania de ficar nos explicando muitas vezes, isso vem disso, de acharmos que as pessoas não estão acreditando em nós. Da onde vem? Lá da infância. Porque muitas vezes nós também éramos chamados de mentirosos, né? Nós éramos, ou entendemos que estávamos mentindo, então crescemos, vamos explicar demais. Eu mesma fui essa pessoa que até pouco tempo atrás dava milhares de explicações. Por isso que eu falo, autoconhecimento liberta, né? Porque quando nós conhecemos e entendemos de onde vêm esses mecanismos, nós passamos a modificá-lo. E por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, tudo aquilo que a gente faz repetidas vezes, ele vai pegando como verdade. Então, se repetidas vezes ela se achou mentirosa, ela vai ouvir aquilo foi reforçado e ela não sabia nomear o sentimento, ela também achava que ela estava mentindo, porque num dia ela sentiu uma coisa, no outro dia ela sentiu outra. Então, ela invalidou o sentimento de um dia e aí ela traz isso com ela e aí a tendência a ela ser essa pessoa que explicava demais, de achar que as pessoas não confiam nela, seria latente. Por isso que isso acontece conosco. E esses traumas, eles não aparecem como lembrança. Às vezes ela nem lembraria. Eu mesmo não lembrava de algo que aconteceu na minha infância, que eu fui taxada como mentirosa, ou que por algum motivo eu não soube nomear meu sentimento, achei que era mentira, enfim. E passei a me explicar demais. Mas por isso que a frase fala, o trauma não aparece como uma lembrança, e sim como um comportamento. O meu comportamento mostrava um trauma. E era dolorido, porque a sensação que eu tinha era que as pessoas não acreditavam no que eu falava. Então, vocês imaginam pra mim vir aqui fazer um vídeo,
né? Mas claro que eu trabalhei tudo isso antes dentro de mim. E a gente vai trabalhando dia a dia, porque autoconhecimento, todos os dias nós estamos nos conhecendo. Por isso que eu falo, gente, vamos tomar cuidado com o que nós falamos com as crianças, vamos tomar cuidado como nós tratamos as crianças, a atenção que nós estamos dando para o que elas trazem. Porque eu poderia muito bem falar, eu já estava indo embora da casa dela no dia, eu poderia muito bem falar, depois a gente conversa. Não, você não é mentirosa não, e nem escutar o que ela tinha a dizer. Não, eu sentei e fui escutar o que ela tinha a dizer para ajudá-la a elaborar aquele pensamento. E ajudei, com certeza. Né? Então, vamos escutar, vamos sentar, vamos entender, vamos acolher. Porque quando nós estamos cuidando das crianças, nós cuidamos também da nossa criança interior. Então, isso é muito importante, extremamente importante. Mas perceba, eu quero que você faça um exercício e que você tente entender qual o comportamento que hoje você tem que traz prejuízo, sabe? Porque esse me trazia muitos prejuízos. Depois eu vou falar de outros aqui também. Mas tente identificar em você qual o comportamento que te traz prejuízo. Se você é uma pessoa que sabota suas relações, se você é uma pessoa que não confia ou que acha que as pessoas não confiam em você, se você é uma pessoa que tem a síndrome da impostora, né? Acha que você é uma impostora e que a qualquer momento vai ser descoberta, é uma fraude, né? Não sente a profissional que você é, o profissional que você é. Tudo isso tem a ver com esses traumas que nós trazemos lá de trás. Então, tente identificar o que você sente que te incomoda. Escreva aqui nos comentários, que aí eu vou responder todos os comentários que vocês trouxerem, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal. Eu sempre faço vídeos falando sobre criança, sobre infância, sobre a nossa criança interior. Encaminhe para outras pessoas também, para que elas possam ter acesso, tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.